Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Além da Carga. E hoje, nesse episódio, o tema vai ser transporte rodoviário de cargas e suas regulamentações. E não estou sozinho novamente, né? Como sempre, nós convidamos aqui especialistas no assunto para trazer o melhor conteúdo para você. E hoje nós convidamos aqui dois especialistas no assunto, né, que eu quero apresentar para vocês. Primeiro seria o Everton Kaghofer, isso, aí eu quase errei, diretor comercial nacional da Pancard. Está aqui o Everton. Prazer, Everton, muito obrigado. Prazer, eu que agradeço aí a oportunidade e é sempre bom a gente estar trazendo informação de qualidade aí para os nossos transportadores. Perfeito. E o segundo convidado, né, que seria o Carlos, esse aqui vai ser difícil, hein? Carlos Ogasawara, isso aí? Acertou, parabéns. Carlos Ogasawara, gerente de negócios e influenciador digital da Pancard, o Japa da Pancard. Obrigado, Carlos, por ter recebido o nosso convite e aceitado também estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, e estamos juntos aí, né? Perfeito. Bom, antes de nós iniciarmos aqui com as perguntas para a gente falar do tema, quero dar aqui a oportunidade para vocês dois se apresentarem de modo geral, o que vocês fazem, né, atuam dentro da Pancard, e falar também sobre a Pancard, para o pessoal conhecer, quem ainda não conhece, o que a Pancard faz, o que ela tem de solução. É claro, ali na frente também a gente vai estar falando um pouco sobre isso, mas fazer um resumo e uma apresentação breve sobre isso também. Claro. Bom, sou diretor comercial, né, como você disse, Matheus. Eu estou a janeiro, agora vou fazer 18 anos de companhia, né? O sistema Pancard, ele nasceu dentro do grupo da Pancari, e 2010 para 2011 fez o spin-off, virou Holdcard, né? Que é dona da marca Pancard, e a partir daí nós viramos uma empresa independente, né? Mas antes disso, fui coordenador de logística numa multinacional durante muitos anos, sou formado em logística, né? Pós-graduado em gestão comercial, e tenho aí pelo menos, aí, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, da tua experiência aí de 5 ou 6 anos aí no transporte, né? A minha já são 24 anos, né, de experiência aí no transporte. Então, agora falando, né, sobre o sistema Pancard, ele é um sistema que nasceu já com a necessidade, né, da antecipação do Vale Pedágio, né, lá em 2001, quando nasceu a legislação, e a necessidade de pagar os motoristas, né, seja ele motorista da frota, né, a despesa de viagem, ou até mesmo o frete, né. A gente já conhecia, né, o mercado aí de carta frete, né, a gente vai falar um pouco mais do detalhe, mas ele nasceu, né, com essa necessidade, e a partir daí ele foi se moldando para atender, né, tudo aquilo que o mercado precisa. Então, hoje o sistema Pancard é um sistema totalmente híbrido, né? A grande característica dele é que ele se molda de acordo com a operação dos nossos clientes, não é o cliente que tem que se adaptar, e ele vem para trazer, né, uma solução de pagamento, né, que gere capacidade de contratação, né? Por que eu falo isso? Porque ele é um sistema, como a gente diz internamente, que é muito bom para quem paga, mas também muito bom para quem recebe, né? Ele foi o primeiro a ser um hub de pedágio, é o primeiro a ser um hub de pagamento de frete, né? Quando a gente fala em ser um hub, quer dizer, trazer todas as soluções aptas no mercado para que o cliente faça o seu pagamento. Então, isso tira o cliente de uma condição de impor um meio de pagamento para gerar a possibilidade do motorista escolher onde ele quer receber, e por isso ele gera capacidade de contratação. Perfeito. Carlos? Bom, eu sou gerente de negócios, eu atendo os estados do Paraná e de Santa Catarina, tanto que a gente se conheceu aqui, né? Sim. E até por conta desse nosso relacionamento aqui, a gente veio aqui para o teu podcast, né? Mas o meu principal intuito é um gerente de negócios que faz atendimento direto a transportadoras, operadores logísticos, embarcadores, né? E também sou influenciador digital da Holdcard, né? Levando informação para os nossos clientes e amigos, né? Basicamente seria dentro dessa jogada, né? Perfeito, perfeito. E além de ser influenciador, como a gente falou no início, né? Fala aí teu arroba aí para quem quer te seguir. Se vocês entrarem lá no Instagram, é Carlos, o Japa do Pancard, né? Ele aparece lá facinho lá, tudo. Vai ter um desenho lá do Japa lá e... Fechou. TikTok, tudo isso também, né? Não, TikTok não. Por Ainda enquanto não. Só o Instagram aí, ó, e tá. basicamente, né? Tá Mas você tá me dando uma TikTok, ideia. Eu vou tá começar a entrar TikTok. nessa aí.
Perfeito. Só não vou dançar, tá? Eu acho que é até legal, né, Matheus, falar sobre isso, porque foi uma iniciativa do próprio Carlos, né? Sim. E nós dentro da empresa temos uma pegada muito de dar consultoria nas empresas, né? E ele entendeu que ele precisava criar um personagem que falasse uma linguagem mais próxima do transportador. Então foi nessa brincadeira, né, que surgiu o personagem e foi pra gente uma grata surpresa, né? Porque tem uma adesão muito grande. Ele é reconhecido assim hoje, né? Vai nas feiras aí o pessoal, ó, Japa do Pancard, então... A gente até se assusta, cara. E o objetivo principal, acho que é muito parecido com o do teu podcast, né? Que é falar uma linguagem mais simples, mais usual, né? Do dia a dia, principalmente dos transportadores, né? Perfeito, perfeito. Bom, pra gente começar no tema, eu queria que vocês pudessem falar um pouco como vocês avaliam hoje o cenário, né, da regulação do transporte rodoviário de cargas no Brasil. O que vocês poderiam pontuar, o que a gente está tendo de avanço e o que ainda é um desafio a ser superado? Né? Pode responder com partes e depois eu relembro as perguntas se for necessário. Claro. Eu acho que a gente vive um momento, né, de transformação, né, regulatória, né? E quando a gente fala de regulatório também da fiscalização, né? Mas principalmente da transformação da digitalização no processo, né? Entendi. A gente sai hoje, eu diria, de um passado muito próximo aí, que é de 14, 15 anos atrás, de um processo que era totalmente manual nas transportadoras, né? Desde a emissão de documentos, né? Para um processo que hoje é 100% digital, né? Então, acho que esse é o caminho que vai daqui para frente, é um caminho sem volta, como todos os processos das nossas vidas, né, em comum, né? E eu acho que o grande desafio é como é que a gente operacionaliza, né? Porque a gente tem uma característica, né, do transporte nacional, que é você ter dentro do mesmo processo de transporte, uma transportadora que transporta o mesmo tipo de carga para o mesmo lugar, com o mesmo tipo de caminhão, mas que faz processos diferentes, né? Então esse é um desafio, né? Como é que a gente faz as adequações necessárias e coloca ele em prática, né? Então esse acho que é o maior desafio. Sim. Eu vejo muito isso até porque, como a gente estava falando no bastidor, né? O transporte, de modo geral, a comunicação, querendo ou não, acaba sendo falha e de cima para baixo. Eu acho que a maioria das vezes o transportador, ele não é que ele está irregular porque ele quer. Eu acho que a grande maioria está irregular por falta de informação. Então, Sim. acho que esse é o grande desafio, porque aquilo que a gente falou, às vezes o cara vai estar 2, 3 anos, 4 anos, às vezes até mais tempo, como eu já vi, atuando no transporte, ele está de alguma maneira irregular e ele nem sabe. E aí peca porque também não se tem fiscalização, que é aquilo que você falou, que está nesse momento de transição, que está aumentando essa fiscalização, que aí começa, pelo menos o cara tem um start, né, é atuado, é notificado para ele começar a se regularizar naquele sentido, né? Sim, eu peguei, né, todo esse processo, né, na prática, né, de transformação, né, e eu gosto sempre de lembrar isso, né, que quando começou o conhecimento eletrônico, né, o transportador não acreditava, né, assim como ele não acreditava no caminhão automático. A Volvo, né, que foi quem implementou isso no Brasil na época, chegou a fornecer alguns exemplares, né, para uns clientes nossos testar, e eles falavam assim: cara, caminhão automático é bonito lá na Europa, que é plano, a rodovia é outra situação, aqui nunca vai pegar isso no Brasil, né? Sim. E hoje, em pouco espaço de tempo, você não vê mais a produção do caminhão manual, né? Acho que nem se você pedir o caminhão manual, você não consegue mais, né? Os profissionais, né, já começaram agora profissional só a querer só caminhão automático. Então a gente passou por essa evolução, ela é muito rápida e ela também é fácil de entender, né? A grande maioria dos transportadores no mercado, né, são ex-motoristas que empreenderam e viraram transportadoras. E eles saíram dessa época que era um processo todo manual, né? Então, agora, né, de 15 anos para cá, que está tendo as sucessões, que veio toda essa questão da globalização em si dos negócios, né, é que está começando a despertar essa mudança, né, essa profissionalização e essa mudança tecnológica nas empresas. É uma quebra de paradigma muito grande, né? Com certeza, né? Eu até falo isso, né, nas primeiras abordagens aí em 2008, 2009, que a gente fazia para vender um cartão, né? O dono das transportadoras dizia assim: eu não tenho cartão, né? Ele mostrava a carteira e dizia: eu não tenho cartão, como é que eu vou entregar um para o meu motorista, Sim. né? E hoje a realidade é oposta, né? Tem cédula, né?
os próprios bancos, né, dizem que aí no futuro muito próximo, em menos de 5 anos, há uma possibilidade muito grande de no Brasil não ter mais dinheiro de papel em circulação, né? Então isso está mudando muito rápido e acho que isso é o que tem sido o divisor de águas, né, para o futuro, né, dessas empresas de transporte. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente começar a se aprofundar aqui, hoje no transporte, quando a gente vai falar até mesmo de contratação de um outro profissional para fazer o transporte, a transportadora contratando alguém, o embarcador contratando alguém, a gente se depara com o TAC e o ETC. Certo. Eu queria que vocês explicassem, né, para o público, aqueles que não sabem ainda, qual é a principal diferença na forma como a legislação trata esses dois, o TAC, né? O que seria o TAC, o que seria o ETC e como a legislação trata, né? Qual que é a principal diferença nisso? A gente tem, né, até tem o TAC, né, tem o TAC equiparado, o ETC e a cooperativo, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante falar, né? O que é o TAC equiparado? O TAC equiparado é o PJ que tem até 3 veículos automotores, né? Perfeito. A NTT entende que essa ETC, né, na verdade, ela é uma pessoa física, né, que tem mais de um motorista, né? Basicamente seria por aí, né? Mas eu acho que a grande diferença, né, é que existe uma regulamentação mais rigorosa, né, no que tange o TAC, porque ela nasceu para proteger os direitos desse TAC, né? Então, a gente, sobre ele, requer uma legislação de vale-pedágio, que é para os dois, mas de CIOT, pagamento de frete, agora de RCV, né? Tabela mínima. Então, o processo, quando a gente fala do TAC, ele é um pouco mais rigoroso, né? E é lógico que é também importante falar isso, né? Muitas empresas falam, o TAC vai acabar. O TAC não vai acabar, né? Se você pegar qualquer empresa hoje de transporte de sucesso, né? Óbvio que excluindo aquelas que têm um transporte exclusivo, né? Mas todas elas vão dizer assim, não, eu preciso frota e preciso TAC, né? A empresa de transporte, ela não tem como operar, né, e acompanhar o crescimento com essa sazonalidade que existe de cargas, né? Sim. O investimento no frota é muito alto para que ele atenda apenas a sazonalidade. Então, o TAC ele sempre vai existir. Lógico que a gente olhando os números, né, esse número de TAC ele diminuiu ao longo do tempo, ele flutua, às vezes ele aumenta, mas Everton, uma opinião profissional minha, né, eu entendo que ele nunca vai deixar de existir. Tá? Perfeito. E o ETC, então, para a gente finalizar aqui? O ETC ele já tem as obrigações legais dele, né, como uma empresa de transporte, né, mas normalmente aonde influencia bastante para o ETC é o vale pedágio, porque o vale pedágio ele existe para os dois, né, modelos, né, e os seguros em si, né, que agora virou uma nova página, né, teve uma atualização na legislação e o que tornou obrigatório, né, nos 3 modelos de seguro. Perfeito, perfeito. Bom, então, indo já nessa linha de raciocínio sobre o TAC e o ETC, nós sabemos, né, que é algo que está bem atual agora, porque começou várias atuações, né, e notificações, enfim, multas referente a isso, para a gente entender aqui o que seria o piso mínimo da tabela da NTT, né, na prática, como está funcionando essa aplicação da tabela, o porquê que ela foi criada, o que mais que a gente pode estar falando aqui, pessoal, quais os impactos, então, positivos e negativos, quem que talvez está sendo, não diria beneficiado, né, mas que agora vai conseguir ter direitos melhores ou algo nesse sentido, em relação à tabela mínima de frete, que é algo que muitas vezes o embarcador não sabe, né, e como a gente já falou em outro podcast aqui, o embarcador é muitas vezes o próprio cliente, né? Então é quem está trazendo a demanda do frete ali. O transportador não sabe, que até mesmo o próprio ETC ou o TAC, eu costumo chamar eles de transportador, e a transportadora em si, que também às vezes não sabe dessa tabela mínima de frete, ou raramente ouviu falar e não tem noção do que se trata exatamente, mas agora com toda essa mudança de fiscalização, a digitalização também, dessa fiscalização tem sido um tema muito discutido, né? Eu vejo dentro dos grupos de transportadores que eu tô, e até mesmo sendo transportador aqui, a gente tem sentido isso na prática. Então, para a gente falar um pouco sobre isso, né, eu queria que vocês explicassem exatamente o que seria a tabela mínima de frete, o que ela abrange, benefícios, né, que tem trazido, e até mesmo pontos positivos e negativos, enfim.
Eu acho que assim, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender como é que ela surgiu, né? Então, ela surgiu num momento que o transporte estava com muita defasagem, né, de custo, né, aumentando muito o preço de combustível, né, dos insumos necessários para o transporte, né. Então, a demanda ela surgiu daí, né, dizer, olha, o custo operacional, né, o custo do frete não está mais pagando o custo operacional. Então, o governo decidiu por criar uma tabela de referência, né, vamos dizer assim, né. Já existia, né, mas ela não era aplicada, né. Então, no meu modo de ver, ela é uma tabela bastante técnica, né? A composição de cálculo dela é muito técnico, né? Mas ela também foi muito questionada, porque isso acaba tirando o poder de negociação, né? Isso era o que o mercado dizia. Então, em algum momento ela ficou um pouco mais esquecida, porque havia um entendimento que ela ia acabar. Tinha um processo dentro do STF, né, que o STF ia julgar e que havia um entendimento que se tinha a maioria para que ela deixasse de existir, né? Então teve um momento que passou por uma transição também de governo e tal, né, que ela ficou um pouquinho mais esquecida. Mas ela de fato sempre existiu, né, desde a regulamentação. E agora a NTT voltou a fiscalizar efetivamente, né? Então, sendo um pouquinho pontual na tua pergunta, né? O que ela traz de benefício, né? Foi isso que você perguntou, né? Eu acho que ela cria um parâmetro mínimo para você tornar a tua operação minimamente rentável, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O que ela traz de novidade é que a NTT aproveitou uma mudança, né? Que vai ter no layout do MDFE e a partir de janeiro ela vai começar a fiscalizar eletronicamente através do MDFE, as cargas de lotação, né? E carga de lotação no quesito tabela mínima, ou nesse caso em específico, são as cargas que só tem um documento, ou seja, um conhecimento e um manifesto. Então, trazendo para a prática, né, o nosso transportador, para essas situações, ele vai ser obrigado a registrar num campo específico do MDFE o valor do frete, para quem foi pago, de que forma, né? Adiantamento e saldo, né? E se esse valor estiver abaixo da tabela de referência, que é a tabela mínima, não vai emitir o MDFE. Então, o MDFE não vai sair, então. Não vai sair. Conseguir sair já. Exatamente, ele não consegue viajar, né? Então, esse é um primeiro passo que a NTT está dando, né? Já fez esse movimento em outras regulamentações de pedágio, de CIOT, né? Mas com relação à tabela mínima de frete, é o primeiro passo que ela está dando para transformar a fiscalização na origem, né? A gente estava muito acostumado, né, a ver no transporte isso, né? Não, eu segui viagem, estou esperando um fiscal me parar, ou a própria Polícia Rodoviária Federal, né, quando tem convênio, me parar, me abordar, se não me abordou, tá tudo certo, né? Aí, numa segunda onda, ela começou a fiscalizar via portal, né? Tem os portais de fiscalização. E agora ela está indo para um caminho que é fiscalizar direto na fonte, né? Então, óbvio, a NTT ela já tem todas as condições há muito tempo para fazer isso, né? E ela sabe que existe um desafio operacional, né? Existe frete retorno, existe uma série de coisas dentro disso, né? E ela não pode, né, simplesmente, muito embora possa, ela não vai fazer isso, né, de uma vez só para todos os modais, né, ou todos os modelos, né, que a gente tem de transporte. Então, até porque isso pararia o transporte no Brasil, e não é isso que a NTT quer fazer, né, criar um caos, né, dentro do processo de transporte. Então, ela está dando um primeiro passo, um passo importante, né, e que tem que estar no radar dos transportadores, né? Porque uma vez que o Cefaz começa a controlar isso via documento, né? Você não tem como dar jeitinho mais, né? Sim. Ou você faz correto ou você não faz, né? Sim, sim. Bom, entendo, né? E como transportador aqui, não deixando de dar na minha opinião, eu acho que ainda se bagunçou um pouco, eu acho que já criou um pouco desse caos, porque como aquilo que a gente falou no começo ali, muita gente não se tem a informação. Sim. Né? E aí, a partir do momento, pode ser que aquele cara que está iniciando lá uma transportadora, que eu acho que ele tem que ter bastante incentivo, porque não é um segmento fácil de se atuar, então eu acho que o cara que está iniciando uma transportadora tem que ter bastante incentivo, acaba sendo prejudicado e talvez ele vá até ter dificuldade de continuar a transportadora dele dependendo da multa, né? E a título de informação, né, você que é transportador, enfim, ou embarcador de modo geral, sobre a multa, como é que funciona a multa? Tem a tabela mínima de frete,
para ser bem didático aqui, vamos supor que para aquele trajeto, aquela quilometragem, a tabela estipula R$2.000 e você está pagando 1.000. A diferença vai ser vezes 3 é o valor da multa, tá? Então, é claro, tem um piso mínimo, acho que é 500 e alguma coisa, 550, né? no máximo de 10.500. E o máximo R$10.500. Então, ou seja, é R$1.000 de diferença que você está abaixo da tabela, você vai ganhar uma multa de R$3.000, tá? Então, para ficar claro aí, entender como é que está sendo essas atuações, essas multas, dessa forma, então, é isso que tem ocorrido. Eu vejo como um benefício essa ideia de ter uma tabela mínima, porque eu vejo muitos casos que a gente não consegue repassar reajuste para o embarcador, não consegue, né, para o nosso cliente repassar os reajustes, acabam não acompanhando, só olhar aí o próprio diesel, né, o principal custo do transporte, é o que mais sobe, isso às vezes até diariamente, semanalmente, e às vezes a gente reajusta o frete quando com o nosso embarcador? Às vezes nem anualmente, né? Mas eu acho que poderia de outras formas ter já essa parte do fracionado, né, ter todos os casos já sendo juntos para que você possa não ser injustiçado no meio do caminho. Mas enfim, seguindo aqui, isso é um tema, como a gente citou, é um tema que dá para falar só de tabela mínima de frete, a gente vai falar de vale pedágio, dá para falar só de vale pedágio mais de 1 hora, mas eu quero já entrar nesse assunto do vale pedágio, porque é outra coisa também que é muito importante, já trouxe alguns prejuízos, vamos assim dizer, por falta de informação também, mas é algo que trouxe também benefícios e até mesmo direitos, né, para o próprio TAC, ETC e de modo geral. O que seria o VPO hoje, vale pedágio obrigatório, né? O que o transportador hoje ele precisa saber para ele estar regulamentado em relação ao VPO? Bom, o vale pedágio, acho que primeiramente a gente tem que dizer que é uma das regulamentações mais antigas, né, do transporte. Ela nasceu em 2001, né, então já são aí 24 anos de legislação. E ainda é muito comum, né, o transportador não entender direito qual que é o papel e qual que é a obrigação, né, qual que é o dever que ele tem e quando qual é o benefício, né? Então acho que esse por si só já é um desafio grande, né? Ela passou ao longo dessa jornada, né, sem grandes modificações, tá? Agora, no ano de 2023, com a entrada da regulamentação 6024, foi a que teve a maior mudança, a mudança mais significativa, né? Ela, inclusive, né, foi nessa regulamentação que ela deu abertura para o meio eletrônico, né? Ela acabou com os meios físicos, que é o pagamento do vale pedágio via cartão e via cupom para um meio totalmente digital, né? Que seriam os tags, né? E agora aí com uma nova tecnologia que, inclusive, a Roadcard foi a primeira empresa homologada, né, no Brasil, placa, né? Isso, é a OCR. tecnologia de pagar direto via placa, né? Mas assim, sendo um pouco mais específico aí na resposta, né? Eu acho que o primeiro ponto é o transportador entender aonde ele tem direito, onde é obrigação, né? Então, porque muito transportador fala assim, olha, mas quem tem que antecipar o vale pedágio é o embarcador. Eu não sou embarcador, eu sou o transportador, né? O que normalmente ele não sabe é que, de fato, a lei é para o embarcador, né? Mas quando o transportador ele não tem um veículo da frota para fazer aquele transporte, ele subcontrata um terceiro, né? Perante a lei, ele é equiparado, ele passa a ser o embarcador. Então, ele passa a ser o responsável pela antecipação do vale pedágio, né? Então, trazendo, né, Matheus, para a prática aqui, como você gosta de trazer, né, no podcast, quando o transportador manda um caminhão da frota para tirar carga de um único contratante, e aí é uma carga lotação, independente de quantos documentos, né, tiver naquele veículo, a obrigação da antecipação é do embarcador, do contratante. Quando, nesse mesmo cenário, ele não tem um veículo da frota, e aí ele contrata um terceiro, e para retirar aquela carga, ou com mais de um embarcador dentro daquela carga, né, ele passa a ser o contratante. Então, ele é o único contratante. Então, passa a ser dele a obrigação da antecipação do vale pedágio. Então, é por isso que explica, né, quando uma transportadora recebe uma multa de vale pedágio e não um embarcador, justamente por conta desse papel, né? E o que ele precisa fazer, né, para estar compliance, né, para seguir a regra desse jogo? Ele precisa contratar uma empresa que é homologada pela NTT, né? Essa empresa vai disponibilizar um sistema, vai disponibilizar um roteirizador para que ele faça o cálculo e vai disponibilizar os meios de pagamento, né? Hoje, o que estão funcionando são os tags, né? A gente tem aí
5 operadoras, né, que tem maior volume no mercado, né? E aí você pode antecipar nesse tag. A novidade, né, que como a gente já antecipou aqui, é que possivelmente aí, a partir aí do início do ano, né, a Roadcard, além de ter todas as empresas de tag homologadas, a gente vai ter a opção de pagar também direto na placa, né? O que mudou também de forma significativa aí na regulamentação, né? Mudou o processo de fiscalização, né? O valor da multa, que era de 550, passou para R$3.000, né? Por evento. Deu essa possibilidade, como a gente já disse, de ser 100% eletrônico. Isso era um calcanhar de Aquiles, né, para a transportadora, porque a lei, a regulamentação, ela evoluiu, ela permitiu que o transportador contratasse à distância, né? Mas ela ainda tinha um processo de pagamento de pedágio que você tinha que entregar o físico, né? Então isso não tinha acompanhado, né, a evolução. Então ele melhorou muito isso, né? E tem também uma mudança significativa no processo, né? Antes a NTT ela não gerava o protocolo do Vale Pedágio, né? Esse protocolo era gerado pelas empresas homologadas, né? Hoje nós enviamos a informação para a NTT. A NTT, mais do que gerar o protocolo, ela faz a validação do RNTRC. Então, o que isso quer dizer na prática? Se você mandar uma carga de vale pedágio, né, mesmo que seja por uma empresa homologada, e esse caminhão não for de mesma titularidade, né, e não pertencer, né, ao RNTRC, ser de mesma titularidade, ou estiver com ele ativo, ele não vai autorizar a geração do vale pedágio, né? Então, lógico que isso é importante, né, que o transportador saiba, porque isso não está na regulamentação, isso está no material técnico que vem para as empresas homologadas, né, e ficar atento ao serviço que ela contrata, porque as boas empresas, né, homologadas têm serviço de consulta já na base. Então, isso evita que o caminhão já esteja carregado para receber uma negativa, né, de antecipação de pedágio, porque seguir com o caminhão sem o vale pedágio hoje é um risco enorme, né? Então, a partir de quando vai se ter esse novo avanço que vai ser pago direto na placa? Bom, a gente já está com a homologação, né? A gente está com o sistema já praticamente construído, né? E a gente está num processo agora que é de afiliação de praças, né? Que é um processo normal aí que precisa seguir, né? Então, a nossa ideia é que a partir aí de janeiro, fevereiro, a gente já consiga fazer um piloto, né? E aí entregar essa solução. Até uma outra coisa importante, né? Muitos transportadores falam assim, pô, então vai acabar com os tags, né? Isso era outra pergunta que eu ia fazer aqui já, para com certeza o pessoal de casa ia estar... Então eu já vou te antecipar que não é esse o propósito, né? A princípio, esse processo via placa, ele vem para preencher uma lacuna daquele motorista que não tem a tag, né? Que está lá à distância e não tem a tag. Enfim, né? Então, ele é um processo que eu diria complementar, né? Lógico que eu acho que toda a entrada do novo processo, ou até mesmo, eu diria, de uma concorrência, né? Ele ajuda, né, num todo, né? Ele faz com que todo mundo façam adequações para atender o mercado, né? E nesse sentido, eu acho que é bem importante, mas o objetivo desse processo não é acabar com o tag, e eu não acho que isso vai acontecer também, tá? Entendi, perfeito. Até para que se entenda na prática também, você que está nos ouvindo, né? Esse processo vai ser um grande avanço mesmo por conta disso. Muitas das vezes nós, transportadoras, quando vamos contratar esse tipo de profissional, né, que seria um TAC, ali, por exemplo, às vezes ele não tem essa tag. Né? Ele ainda não se atualizou nesse sentido de ter uma tag, até porque ele ainda está na cabeça que o cartão funciona. Né? Enfim, acontece muito, e vai ser minha próxima pergunta, de um erro muito prático, né, que é das transportadoras pagarem direto em conta o valor do pedágio no frete cheio, mas aí não se tem essa tag, e aí aquilo ali impossibilita de você atender o cliente, impossibilita do profissional realizar o serviço dele, que é transportar a mercadoria, e acaba sendo uma barreira, e às vezes até o acesso a essa tag, né? Ou a resistência do próprio motorista de ter uma tag, né? Tem uma resistência também, né? Então, assim, isso vai ser muito importante, é muito válido, né, para o transporte. E até uma outra questão que acontece muito
e a própria transportadora não sabe, né, muitas vezes também, por incrível que pareça, é o risco se de não cumprir você estar tomando um processo, né, via judicial do próprio TAC ou, enfim, ETC ali, ele fazer esse processo cobrando os direitos dele. É algo que eu acho que o jeito que você tem direito é excessivo, é abusivo, eu diria até que não deveria ser constitucional isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso para não ficar só eu falando, depois eu complemento, o próprio Carlos, de como funciona, qual que é o direito que esse TAC tem quando ele não recebe o vale pedágio, porque é bom que as transportadoras saibam isso para se regulamentar logo. Sim. E não correr esse risco de estar tomando esse tipo de processo. Tecnicamente você corre 3 riscos, né? O da autuação, né, que a gente já comentou aqui. Pela NTT. Pela NTT, né? Você tem o passivo dentro da empresa também pela NTT, porque a NTT ela faz diligências, né? Diligências nas empresas para fiscalizar o processo, né? Então ela pode te multar de forma retroativa até 5 anos, né? Isso é uma das coisas que as empresas também não sabem, né? Já então, existe essa jurisprudência já, né? Já existe, né? E ela é aplicada tanto no CIOT quanto no vale pedágio, né? Mas tem esse terceiro, né, que você comentou, que é o passivo, né? Que é o motorista entrar com uma ação contra a transportadora dizendo que não recebeu. E o juiz, né, dentro da função dele, né, o entendimento dele é muito numa linha... Cumprir a lei, né? Quer cumprir a lei, né? Então a lei diz que você tem que antecipar por uma empresa homologada, gerar um protocolo e num meio específico, né? Você fez dessa forma? Não fiz. Então você não cumpriu a lei, né? E aí sim ele pode te gerar um passivo, né? Porque o motorista normalmente, quando ele entra com esse tipo de ação, né, ele não entra com ação de uma única carga específica, né? Normalmente esse motorista tem uma certa recorrência, já transportou mais vezes para essa transportadora, né? E aí, como eu disse, né, ele pode buscar isso dentro de um espaço de 5 anos, né? Então isso realmente pode tornar uma conta meio pesada para se pagar, pesada, né? Então, pessoal, essa é a importância, e aqui a gente já falou sobre isso, mas para ficar bem claro, quais são, então, hoje os principais erros ainda comuns que as transportadoras ainda cometem, que vocês estão vendo, ainda cometem no mercado, né? O principal que a gente já falou, eu acho, que é pagar direto via Pix, frete cheio. Ou junto com o frete cheio, mas tem mais algum além desse, né? Eu acho que é engraçado, né? Porque se você entrar, né, na própria lei, né, do vale pedágio e você chegar ao entendimento, é mais barato para a companhia, né, para a transportadora pagar de acordo com a lei do que não pagar, né? Porque a regulamentação ela trouxe esse benefício, né? Tudo aquilo que é pago como vale pedágio e pago de acordo com a regulamentação, ele não incide nenhum tipo de imposto, né? Operacional e nem de retenção, né, do contratado. Então, normalmente, esse benefício ele já é muito mais barato do que você colocar uma tecnologia, né? Fora que você passa a ter muito mais controle, né? Hoje a gente vive um momento na logística que é a entrega agora, né? O estoque das empresas não estão mais nas empresas, estão em cima do caminhão, né? Sim, exato. Então você começar a controlar a jornada do caminhão, fazer um planejamento estratégico da viagem passa a ser fundamental, né? No crescimento de uma empresa hoje, né? E investir numa tecnologia de vale pedágio também é isso, né? Porque você é obrigado a traçar a rota para fazer a carga de vale pedágio. E isso passa por uma melhoria de gestão interna, né? Muitas empresas faziam o pedágio do jeito que achavam que estava certo, né? Muitas vezes não é o jeito que ela vendia, né? E eu posso dar um exemplo aqui de um grande cliente nosso, e já há muito tempo atrás, né? Quando ele implementou o vale pedágio, eu propus que a gente fizesse um levantamento de tudo que ele pagava de pedágio, porque a área comercial negociava, né, com o embarcador dele um valor baseado no entendimento que ela tinha, que não necessariamente é aquela que o caminhão fazia, né? E o pedágio em si, né, ele passa por aumento, né? Ele tem... ele muda o valor, né? E o comercial também não acompanhava isso, né? Então, só para você ter uma ideia, num levantamento de 3 meses, a transportadora estava pagando R$300 mil a mais de pedágio do que ela recebia, do que o comercial vendia no frete. Então, eu acho que o vale pedágio, né, sendo específico sobre esse tema,
ele é muito mais do que isso, ele é ajustar a rota que o caminhão viaja, né? Traz um planejamento estratégico mais detalhado para a viagem. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente dar um passo a mais aqui também, temos outro termo aqui muito importante, que é mais uma etapa de regulamentação, né, que eu gostaria que vocês esclarecessem ao público o que é o CIOT. Esse é outro termo que às vezes talvez tem transportadora que vai ouvir e vai perguntar, é comida? O que é isso aí? É uma polêmico, né? Então, o que é o CIOT hoje, né, dentro dessas regulamentações que a gente tem, que não são poucas? O que seria o CIOT? O CIOT, na verdade, ele é o Código Interno da Operação de Transportes, né? Ele é o protocolo do contrato de frete. Nada mais do que isso, né? Lógico que para você gerar um contrato de frete, né, você precisa seguir uma série de normas, né? E aí, quando você segue essa série de normas, você efetiva na NTT e gera esse protocolo que é o CIOT. Mas o que diz essa regulamentação e por que ela surgiu, né? Ela diz que sempre que uma empresa contratar um TAC ou um equiparado, e nesse caso o equiparado é o PJ com até 3 veículos ou uma cooperativa de transporte, você precisa, através de uma IP, uma empresa homologada pela NTT e pelo Bacen, gerar um contrato de frete e pagar de forma regulamentada. Hoje, pagar de forma regulamentada é pagar direto na conta do contratado, né? Então, falando de uma forma assim um pouco mais simplista, né? Esse é o processo que precisa ser feito, né? Então, quando você faz esse processo, aí você gera o CIOT, e esse CIOT tem que ser preenchido obrigatoriamente no MDFE, né? Por que surgiu essa regulamentação, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? A regulamentação do CIOT, ela surgiu ali em 2010 e entrou em vigor em 2011, né? A gente vinha de um cenário, né, de carta frete, né? A carta frete, assim, eu sei que todos os transportadores conhecem, né? Mas para a gente falar um pouquinho dela, que eu acho que é importante a gente ter essa equalização de conhecimento, né? Ela surgiu mais ou menos há uns 60 anos atrás, né? Com uma necessidade muito clara: pagar o saldo do frete para o transportador num local onde a transportadora não tinha base, né? Então, como é que você fazia para pagar um saldo de frete para um motorista lá no Mato Grosso, numa época que você não tinha celular, e-mail, né? Mal tinha um telefone fixo, né? Sim. Então, a única opção era você fazer uma parceria, e essa parceria, a mais viável delas, era com o posto de gasolina, né? O que ocorre é que dentro desse processo, né, começou a ter risco financeiro para o posto, né? O posto também não conseguia cobrar a transportadora em tempo real, né? Não, me paga com 10 dias, me paga com um mês, né? Até porque a chegada da comunicação não é como era hoje, como é hoje, na época não era isso, Exato, né? tinha que chegar o Qualidade documento de físico. informações, Sim, né? Será que bom. seu transportador é um bom pagador, não é? Então ainda está sendo um bom pagador, então tinha toda essa Então, situação. o que acontece, né? Então, foi muito se fala em quem é o culpado, né, da carta frete, né, os prejuízos que ela gerou para a cadeia do transporte em si, né? Mas eu, assim, com amadurecimento, eu não vejo, eu também já achei culpados, tá? Mas com amadurecimento, eu entendo que não teve culpado, foi uma consequência, né? E parafraseando, né, o nosso CEO, né, que ele fala que é o efeito super-homem, né? Ele salva a mocinha, mas destrói a cidade toda, né? Então, eu acho que isso foi a consequência, né? Porque ela permitiu, né, o posto, por ter esse desencaixe financeiro, esse risco, né, ela teve que começar a cobrar de algum lugar, né? E essa cobrança vem em cima do ágil, né? Ou seja, é o preço do diesel mais caro para o motorista, né? Então ele dizia assim, olha, eu faço esse trabalho para você, mas minimamente ele tem que abastecer comigo, né? E isso vai ter um custo diferente, né? Eu não posso passar o preço do diesel de uma operação que eu tenho risco financeiro, risco estrutural, né? E dar um troco, né? Dar um dinheiro na frente e não ganhar, e assumir tudo isso, né? Sem ganhar uma compensação financeira, né? E a consequência, né, a longo prazo, ela foi horrível, né? Porque na prática, e esses eram os números da época, né? Permitiu que as transportadoras operassem com uma espécie de caixa 2, né? Então, os processos eram todos manuais, né? Então, um pouco de estatística disso, né?
Mais de 92% do frete no Brasil era sonegado. Tá? Menos de 5% dos motoristas autônomos eram bancarizados, ou seja, tinham conta em banco. Tá? Então esse cara, ele não existia no sistema previdenciário, né? Então a consequência, ela foi terrível, né? O ágio no combustível chegava a 20%, né? E trazia aquela obrigação de abastecimento, além, né, de tudo, né? Então os juristas, né, e tudo, né, equalizam, né, a um sistema de servidão, né, de trabalho, né? Porque você diz assim, olha, você vai fazer esse trabalho aqui para mim, né, esse transporte, mas você só pode abastecer nesse posto, com esse preço, nessa quantidade, e você vai receber lá um cheque, que muitas vezes era de terceiro, o motorista não tinha como consultar, né? E ele acabava, né? Então acabava circulando o dinheiro, né? Na verdade, ele criava um ciclo vicioso, né, disso tudo, né? Uma dependência, né? Exato. E muitas vezes o motorista dizia, pô, mas eu não tenho espaço suficiente para pôr esse diesel. Não, então você leva um vale, leva um tambor de óleo. Então era um negócio, né, que se você olhar mais no detalhe, né, é terrível, né? Eu, por exemplo, né, que tive 2 tios motoristas, né, família de caminhoneiro, né? A gente sabe o quanto ele sofria na estrada com isso, né? E de fato não podia se continuar assim. Então, essa regulamentação, né, do pagamento do frete eletrônico, ele veio para colocar um basta nisso tudo, né? Lógico que nem tudo saiu como planejado, né? Basta a gente ver o mercado, né? Se a gente pegar hoje todas as empresas homologadas, né, no Brasil, né, assim como a Roadcard, né, a gente juntos, a gente penetrou 25% do mercado. O resto ainda está na informalidade, né? A gente está falando, acho que um número, se eu não me engano, falando de transportadoras no Brasil, é uma média de 160 mil transportadoras. Hoje o número exato, tá? Se a gente daí for separar quem é o equiparado ao TAC, né, tirar dessa conta, se a gente falar hoje de empresa de transporte de carga que subcontrata, emite documento, a gente está falando hoje de 47 mil empresas, tá? Entendi. Esse são seus concorrentes, vamos dizer assim, tá? Mas a gente está falando de um cenário de autônomo, né, que nessa época, 2010, eram de 1.200.000 motoristas, né? Hoje esse número ele é menor, né? Hoje gira em torno aí de 700 mil motoristas, né, autônomos, porque aumentou o número de motoristas de frota, né, em comparação, mas ainda assim é um número muito grande, né? A gente está falando aí de 280, 300 bilhões em pagamento de frete, né? É muita coisa, né? Então... E até mesmo para o TAC, é aquilo que você falou, né? A partir do momento que você gera CIOT sendo contratando um TAC, tu tem a obrigatoriedade também de colocar ele dentro pagar o INSS dele, enfim, dentro dos direitos dele ali. Obrigações que já existiam, né? E esse foi o nosso maior desafio quando entrou a regulamentação, porque, e aí você como transportador, você pode dar uma opinião muito formal sobre isso, né? Eu não tinha dificuldade para vender o sistema, a tecnologia ou até mesmo cobrar o custo sobre isso. A nossa dificuldade era o transportador se colocando nessa posição, dizendo, pô, mas agora eu vou ter que recolher o imposto do motorista? Não, você sempre precisou recolher o imposto, né? Então esse era o impacto financeiro, né? Lógico que tem por trás disso, né, todo um processo, né? Não é que o transportador, por querer ter mais lucro, ele estava deixando de fazer. Não, né? A gente sabe disso. Mas o caminho era por aí mesmo, sim, tá? Mas é exatamente, eu volto naquilo que eu falei, não querendo defender as transportadoras, mas já defendendo o que é uma crítica muito construtiva e real, que falta muito no nosso país, é a parte da comunicação não chegar de forma clara. Tanto o TAC, o ETC, a transportadora, o embarcador, a maioria não se tem clareza daquilo que se tem direito e quais são os seus deveres. Né? Então, é aquilo que acontece. A maioria dos casos que eu vejo, assim, que muitas vezes acontecem, claro, tem as exceções, tem as questões de má fé, mas a maioria das vezes a pessoa ela não sabe que ela está irregular, ela não sabe que tem direito àquilo, ela não sabe que é um dever dela aquilo ali, e aí acontece todos esses problemas que a gente vê, né, que é um grande desafio para qualquer um que é da área estar lidando diariamente. Né? Eu vejo que a gente, assim, está evoluindo muito rápido nesse sentido, né? E eu posso dizer isso porque conheço profundamente aqui a Federação de Transporte Santa Catarina, que é um exemplo,
tá? Para o resto do Brasil, mas também conheço outros, né? Em outros sindicatos, CETCESP, Sindicam, CETSEPAR e tantos outros, né? Que estão, e o Conjovem, né? Que eu não posso esquecer, que estão realmente preocupados em trazer essa informação de qualidade para o transportador. Então, eu estou vendo uma participação muito ativa nesse sentido, né? E isso é muito benéfico para o setor de transportes, né? O empresário ele está cada vez mais participando, buscando a informação, né? E ela está também mais acessível, né? Então eu acho que a gente está começando, Matheus, a fazer uma virada de jogo nesse sentido, né? E a gente vê, né? O Japa está aqui, que é testemunha, que está todo dia em clientes, que há uns anos atrás o que era mais comum, antes de eu ter que falar do produto em si, eu ter que explicar a legislação, né? A gente perdia muito tempo, né? Falando de legislação e hoje, quando eu chego na empresa, ela já entende. Não, eu sei que eu tenho que fazer o vale pedágio, tudo bem. Dá uma falsa sensação de que você chegava no cliente com uma arma apontada na cabeça dele falando de lei, né, cara? Então, exatamente. Hoje mudou um pouco O isso. cara né? nem sabia, nem tinha ouvido falar ainda, ou achava que nem era com ele. Aquilo, não, isso aí é para outro tipo de empresa, não é para mim, eu não tenho... Mas essa é uma falha, mas graças a Deus está evoluindo, como você falou, eu vejo bastante avanço, né? O teu podcast é um exemplo disso, né? Sim, sim. Tenho certeza que tem uma adesão em massa, né? De participação, né? Tanto que está crescendo, né? Conforme você estava me falando. E eu acho aqui, é um depoimento, né? Meu, né? Que já fui professor ali do curso de MBA da federação, né? Eu acho que é um dever, né? Das pessoas que ganham a vida dentro do transporte, como é o nosso caso, né? Minha e do Japa aqui, de participar e levar uma informação de qualidade. Então, eu faço questão e cobro isso deles, né? Que a gente participe dos eventos, e a gente tem feito isso, né? De forma espontânea, não aqui para vir falar do sistema Pancard, que eu também poderia falar o dia inteiro sobre ele aqui. Sim. Mas sim levar uma informação de qualidade, genuína e numa linguagem que o transportador entenda, né? Que isso é importante também, né? Conteúdo, né? Hoje você vai lá na internet, aperta um botão e baixa, né? Mas acho que a gente precisa mostrar para ele o porquê que ele precisa fazer daquela forma, né? E quais são os modelos, né? E o que se adapta melhor para o dia a dia dele. Perfeito. Eu acho que agora a próxima pergunta vai vir muito naquilo que a gente está falando, nessa evolução, que é para falar sobre tecnologia. Como as soluções tecnológicas que têm vindo agora, até as oferecidas pela Pancard, né, podem ajudar as transportadoras e empresas a estarem em conformidade com a legislação. Quais são as principais? Eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso, aquela própria da placa ali, a gente pagar o VPO direto na placa, o vale pedágio, mas quais tecnologias que estão chegando ou que chegaram recentemente, né, e soluções, eu repito, né, algumas oferecidas pela Pancard e empresas também, outras empresas homologadas na NTT, mas que possam então agora ajudar e o transportador, a transportadora, a empresa que está nos ouvindo enxergar, né, que ele pode, de alguma forma, tem algo já pronto para ele entrar em conformidade com a legislação. Estar em conformidade é estar compliance, né? Uma palavra bonita, aí, né? bonito. Que a gente está ouvindo muito, né? Exato. E a Roadcard passou por isso, né? A gente, para atender a regulamentação, né? E nos tornarmos uma empresa homologada lá pelo Bacen, né? A gente precisou também ter uma área de compliance, né? E que é muito rigorosa, inclusive, né? Mas eu acho que é o seguinte, né? Esse é um ponto de atenção, né? Não necessariamente uma empresa homologada atende todos os requisitos, infelizmente, né? A gente ainda passa por um processo também de fiscalização da NTT com relação a essas empresas, né? E um exemplo disso é que recentemente, né, teve mais de uma empresa, né, que perdeu a sua homologação junto à NTT, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção importante. Mas o que a gente pode efetivamente trazer, né, de tecnologia, né? Falando aí um pouquinho do sistema Pancard. Todos os nossos processos, eles trabalham com processo ativo de validação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, antes de gerar qualquer tipo de carga, né, ou de pagamento, eu valido se o RNTRC está ativo, se ele pertence ao titular, eu valido a conta,
se ele também pertence ao titular antes de fazer o pagamento. Isso é uma barreira muito grande para fraude dentro das empresas, né? E agora a gente faz também a validação do frete mínimo, né? Obviamente que isso é uma escolha no nosso sistema do cliente, mas eu tenho uma opção dentro do sistema Pancard que checa o valor, né, que ele está informando no contrato e informa para ele em tela se aquele valor está de acordo com a tabela mínima ou não, né? E aí sim ele decide se ele quer seguir o processo ou não. Então, eu acho que o investimento nessas tecnologias como é a nossa, né, ela é muito válida, né, para estar compliance, seguir, porque normalmente a dor de cabeça ela não acontece na hora, né? Como você vinha falando aqui, né? Quando eu recebi uma notificação, cara, já não tinha mais o que fazer, né? Então, a gente trabalha muito na prevenção, né? E o outro ponto é melhorar, né, a visualização e otimizar o recurso da empresa, né? Que hoje é muito normal também, né? Existe muita fraude, né, dentro dos processos de expedição das empresas, né? Então, aquele que tem um processo de pagamento ainda com cheque ou paga na conta, o motorista me mandou essa conta aqui, né? É um ponto muito de atenção, né, dentro das empresas, porque já pela nossa experiência, né, é onde se está maior número de fraudes, né? Então o sistema ele também previne isso, né? Tem lista restritiva, né? Inclusive, né? A gente tem aqui dentro do sistema Pancard, Matheus, várias formas, né? A gente tem limite de alçada, por valor, por tipo de operação, por usuário, por filial. A gente implantou recentemente uma lista restritiva, né? Que o Japa bem lembrou, que é o quê? Ela te permite cadastrar contas que você não quer que o sistema pague, né? Legal. Então, um exemplo, eu tenho um motorista que já deu problema aqui dentro da empresa, né? E eu quero que esse sistema trabalhe, né, com uma checagem, né? Olha, mesmo que ele tenha passado pela expedição, eu não quero que gere pagamento, né? Então ele pode ir lá, né, e incluir, né? Como se fosse uma lista negra, vamos assim chamar, né? Eu não falo lista negra porque é meio pesada, né? Mas eu chamo de lista restritiva, né? Mas pega o usuário dele, né? E faz mas isso não serve só para o motorista, né? Para o próprio funcionário da expedição, até como proteção, né? Porque as fraudes dentro do processo de transporte ela acontece de muitas formas, né? Muito pelo aquilo que a gente falou, né? A falta de profissionalização na gestão deixava isso aberto dentro do processo, né? Então o sistema ele vem para te ajudar a controlar tudo isso. E um bom sistema, né? Obviamente ele faz isso, né? Essa é a contribuição que ele dá, né? Perfeito. Vamos para duas perguntas para a gente, para finalização aqui. A primeira são duas que eu sempre faço para os convidados. Qual que é a visão de futuro que vocês conseguem, né, imaginar? Quais são as tendências que vocês estão vendo no mercado aí, que a gente possa estar imaginando aí que em breve vai estar chegando também e que estão próximas, né, e que provavelmente vai se acontecer dentro do mercado de transporte aí, visando essa parte de regularização, regulamentação, etc. Eu acho que a gente está indo, né, para o caminho do 100% online, no que diz respeito à documentação, né? Se a gente olhar a regulamentação do DTE, que já é aprovada, mas que não está em prática, ele já é isso, né? Já não existe mais o documento físico, né? Então, o meu entendimento é que é para isso que a gente tem que estar preparado no transporte, né? E quando a gente fala dessa digitalização, ela não te dá mais espaço para você fazer as coisas mais ou menos, né? É como a gente vinha falando ali da fiscalização eletrônica da tabela mínima de frete. Então, eu diria que no futuro muito próximo, né, as empresas elas têm que estar 100% adequada às regulamentações. Isso vai definir o futuro da empresa. Quem não estiver seguindo esse processo não vai estar no mercado. Não vai conseguir ficar no mercado, né? Então, o avanço da tecnologia está muito rápido, né? Agora a gente já está chegando com a inteligência artificial dentro do transporte, né? E é um caminho sem volta, né? E a gente não pode mais fechar os olhos para isso. Por muito tempo, o transporte fechou os olhos. Acho que mais do que qualquer outro setor, eu vejo o transporte assim, porque muito atrasado em várias coisas. Exato,
pelo aquilo que a gente falou lá no início, né? Pelo modelo, né? Empresa familiar e que já vinha do modelo que sempre deu certo, né? É bom dizer isso, né? Quando a gente fala aqui em profissionalizar o negócio, não quer dizer que a gente está dizendo que está errado, ou que... Se atualizar as tendências do mercado. Né? Exatamente. É trazer uma gestão profissional olhando com olhar para a tecnologia, para os avanços e tudo aquilo que a tecnologia pode te ajudar a mitigar e reduzir o custo da empresa, né? Você falou agora há pouco aqui, né? Pô, é tão difícil a gente ir lá e aumentar o valor do frete no embarcador, né? Então o olhar ele tem que ser inverso, né? Como é que eu faço para otimizar o recurso da empresa aqui? E aí você economizar na gestão do combustível, na gestão do pneu, na gestão da rota que o caminhão faz, né? No pedágio, no pagamento de frete, tudo isso vai te dar um resultado, né? Lá no final que você não consegue tirar no pagamento do frete. Então acho que é isso, o futuro é esse, né? E a Roadcard está preparada para isso. Perfeito. Então, para a gente finalizar aqui com vocês, uma mensagem final. Quais conselhos vocês dariam para transportadoras, embarcadores, enfim, pessoal que está no meio de transporte aí, para que eles possam estar seguindo esse conselho, se regularizar, estar em conformidade, em compliance, então, com a regulamentação aí de cargas? Eu diria que, muito embora desafiador, né, esse processo todo, né, que a gente falou aqui, eu diria para o transportador não se assustar com isso, né? Porque isso é benéfico para o transporte, né? Isso é benéfico para quem quer fazer as coisas certas e para quem quer crescer dentro do transporte. Então, acho que a mensagem é essa, né? A gente tem grandes empresas no mercado de tecnologia, não só a Roadcard, né? Mas em vários segmentos, né? E eu acho que o momento é isso, buscar informação, buscar empresas e profissionais capacitados, ouvir, né? Não necessariamente você precisa chamar um profissional lá como a gente, né? Para contratar um sistema, né? Se eu chamar o Carlos lá para tirar uma dúvida, eu vou ter que contratar. Mas para se informar, né? Eu acho que o nosso tema principal aqui é a informação, né? A gente falou bastante disso aqui no podcast. Sim. Então, a mensagem é essa: procure boas empresas, bons profissionais e se informe. Porque o mercado ele vai ser muito seletivo daqui para frente. Só vai ficar no mercado a empresa que tiver totalmente adequada aos processos e com uma gestão profissionalizada. Então, acho que esse é o caminho. Perfeito. Bom, pessoal, aqui nós vamos para a reta final, finalizando mais aqui um episódio do podcast Além da Carga. Como eu sempre falo, esse é o objetivo do nosso podcast, é trazer informação de conteúdo relevante, atualizado e importante para você, né? De modo geral, eu digo que não é só para transportadoras, só para embarcador, né? Só para os clientes, mas também para o motorista, para o TAC, para o ETC, ou até mesmo você que tem interesse em entrar na área, ou até mesmo só saber um pouco mais sobre a área de transporte rodoviário de cargas. É um mundo gigantesco dentro do nosso país, desafiador, como bem sabemos, mas é algo que quem entra dificilmente sai, porque você se apaixona por tudo isso, tá? De qualquer modo, agradeço você ter nos acompanhado até aqui. Espero que você fique ligado nos próximos episódios. Temos muitas coisas, muitos conteúdos e muitos convidados já preparados para os próximos episódios. E eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai agregar para você com os nossos conteúdos. É isso, pessoal. Obrigado, Everton, novamente. Obrigado, Carlos. Obrigado a Pancard, também a Roadcard, né, por ter disponibilizado vocês estarem até aqui. Com certeza vamos fazer novos episódios com eles, com assuntos daí mais profundos sobre vale pedágio, se aprofundar mesmo nos temas e até mesmo as novidades que vão chegando. Quem sabe assim que começar aí operacionalizar de fato essa nova tecnologia de pagamento direto na placa, a gente não vem aqui e faz um episódio somente sobre isso e trazendo essa novidade aí para o mercado. Claro. Tá bom? Agradeço, Matheus, a oportunidade, né? Como eu disse, é sempre muito satisfatório a gente poder levar essas informações de qualidade para o segmento e a gente está à inteira disposição, né? Tanto eu quanto o Carlos, para conversar, tirar dúvidas, né? Aí que os transportadores têm, né? E acho que é isso, né? Perfeito. Muito obrigado. Te agradece. Pessoal, se inscreva no nosso canal.
né, nosso podcast, o Além da Carga, ele é postado através do nosso canal da Transfest, nós somos uma transportadora. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, acompanhe a gente por lá. Também no nosso Instagram, a Transfestlog, né, que é o nosso Instagram, @transfestlog. E também temos lá LinkedIn e em breve vamos estar no TikTok. Não vai ser só o Japa da Pancard, a gente vai estar lá no TikTok também trazendo esses conteúdos. Abraço, pessoal!